E hoje o assunto é muito importante e relevante, principalmente nessa atual época que a gente vive, que é de frio, né? Como manter os cavalos aquecidos e os cuidados com as vacas nesta época aí de intenso frio. O nosso colunista médico veterinário Marcos Rezende já está aqui com a gente. Oi, Marcos, bom dia para você, seja bem-vindo ao JTV1. Marcos, realmente não é tarefa fácil, né? Manter aí o calor, né, dos animais neste frio. Já, né, já é difícil com a gente, imagina com os animais, né? Bom dia novamente. Exa- Exatamente. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. Pedro, é importante, é difícil, mas bastante importante a gente manter esses animais aquecidos ou, pelo menos, abrigados do frio mais intenso, daquele orvalho, do sereno, do vento, nesses dias mais gelados. Se não fizer isso, Pedro, a gente pode ter um comprometimento bastante grande de algumas partes desses animais ou até o animal vir a óbito por causa da diferença de temperatura, ou seja, se a gente tiver uma mudança muito brusca de temperatura, de um dia quente para um dia frio, alguns animais, principalmente zebuínos, eles podem não resistir e vir a óbito. Exatamente, né? E existe algum cuidado específico, né, para os animais? O que o pecuarista, o que o criador precisa ter, né? Pedro, você falou de vacas e cavalos, vamos dividir aqui primeiro os cavalos, se me permite começar assim. Normalmente, o animal de lida, ele é um atleta, né? Então, é importante que o usuário, que o peão, que o vaqueiro ou que o atleta, ele faça o aquecimento desses animais. Agora de manhã está todo mundo já com os animais encilhados, mas antes de dar aquelas corridas, aqueles giros, é importante o animal aquecer por pelo menos 15 minutos. Há um passo lento, depois há um trote mais intenso, para depois começar o exercício de fato. Na fazenda, Pedro, isso já acontece. É o intervalo entre o funcionário, entre o vaqueiro, sair de onde estão os cavalos até onde ele vai fazer o serviço. E nesse momento, nesse intervalo aí, ele tem que ir num trote leve, sem muita euforia, para dar tempo da musculatura aquecer. Se tentar fazer um exercício muito brusco, corre o risco do animal ter alguma lesão. E aí, Pedro, um outro detalhe: quando finalizar o exercício com os animais, jamais comece a resfriar os animais com água do dorso. É sempre dos membros inferiores, sempre das patas, pescoço, e aí depois fazendo o dorso e tirar toda aquela água para daí liberar os animais. Isso falando dos cavalos, viu, Pedro? Agora, das vacas, é simplesmente abrigar essas vacas do vento mais intenso, viu, Pedro? As vacas leiteiras, principalmente, elas são digamos assim, aclimatadas, são de genética, para clima temperado. Então, embora a gente ache que as vacas estejam sofrendo muito, não, elas estão lidando bem, a gente só tem que proteger elas do vento e do orvalho, porque isso pode ser um pouco, digamos assim, pode causar um pouco de sofrimento desses animais, mas nada preocupante. Tá certo, né? A gente sempre pergunta porque recentemente a gente até mostrou aqui alguns animais, né, que ficaram com as orelhas com uma camada de gelo, né? Eram vacas leiteiras e gerou aí uma certa repercussão. Então tá aí a explicação aí do Marcos Rezende, nosso médico veterinário. Voltando aí aos cavalos, como é que fica a questão nutricional? Que também é importante, né? Pedro, não ouvi, cortou, me perdoe, eu não Bom, escutei sua pergunta. novamente, então, a questão nutricional também é importante, né, Marcos? Muito importante, tanto para cavalo quanto para vaca, viu? Agora os animais precisam, eles gastam mais energia para manter o corpo aquecido, ou seja, o animal ele precisa de mais alimento mais energético para manter o seu corpo aquecido e também continuar produzindo tanto leite, eu extrapolaria para as vacas, ou os cavalos para continuar sua atividade atlética. Então é fundamental que tenha o equilíbrio da dieta, colocando um pouco mais de energia nessa dieta. Conversa com o nutricionista, ele vai levar um pouco mais do milho, ou então algum outro elemento que vai elevar os níveis energéticos, e elevando os níveis energéticos, a gente vai conseguir manter esses animais em melhores condições nutricionais e, consequentemente, melhores condições físicas para enfrentar esse período frio. Com certeza. Temos aqui a última pergunta, Marcos, em relação aos cavalos de hípica. Qual é o cuidado? Existe algo específico neste manejo, nesse cuidado com o cavalo? Tem sim, Pedro. Isso eu acho que são os cavalos que mais se lesionam nesse período, justamente pela ausência de um aquecimento correto. Mas, Marcos, em hípica? Em hípica. Os animais precisam se aquecer. Na fazenda, como eu disse, ele se aquece de onde ele está até o caminhar onde ele vai trabalhar. Na hípica é a mesma coisa. O animal tem que ser pego
tem que ser encilhado adequadamente, feito toda a preparação e aquecido, no mínimo 15 minutos, Pedro. O animal tem que começar a suar, para daí ele começar a fazer atividade física, ou de salto, ou de giro, tambor, baliza, o que quer que ele venha, laço, né? O que quer que ele venha fazer, o animal tem que fazer depois de aquecido. E tem que aquecer tanto os músculos anteriores quanto os músculos inferiores, ou seja, tanto aquecer o animal fazendo um trote, avançando, como também, depois de aquecido, dando alguns momentos, trazendo o animal, fazendo ele afastar, dar ré, né? Para poder aquecer outros grupos musculares, para que não venha ter lesão quando começar o exercício pleno. Tá certo, Marcos, muito obrigado pela sua participação, um excelente e produtivo dia e até a próxima oportunidade. Um abraço, meu amigo. Eu que agradeço, abraço, Pedro, até a próxima. Até mais.